Pais amados, glórias a Deus, aleluia. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com a graça do Senhor, com a graça do Pai, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos aqui na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e estamos aqui hoje para mais um princípio, né? Dentro do nosso propósito aí, 21 dias de transformação, 21 dias de transformação da nossa mente, não é? O texto base desses 21 dias está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos pela renovação da sua mente, para experimentar e comprovar a boa vontade de Deus. Então hoje é o quarto dia, iniciamos, né, o primeiro princípio: se entregue totalmente a Jesus. Esse é o nosso chamado, né? É simples, mas é necessário. Se entregar totalmente a Ele, crer que Ele está vivo. O segundo passo é quem nos conhece, não é? Quem nos conhece de verdade, aquele que sonda a mente e os corações. Salmo 139, não é? Para onde me esconderei da tua presença? E ontem nós falamos no nosso bate-papo online de quarta-feira à noite sobre libertação. O que é libertação? Libertação é cura, libertação é poder viver o propósito de Deus, a vontade de Deus, é ser transformado, e o Senhor nos libertou na cruz do poder do pecado. E agora nós precisamos buscar se libertar de tudo que nos impede, mudança de pensamento também, novos hábitos, né? É necessário ter novos hábitos para que a gente possa de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E hoje, o quarto princípio que nós vamos estar trabalhando é: seja convencido, né? É uma expressão até um pouco, pode parecer até um pouco arrogante, né? A gente sempre diz que, né, aquela pessoa convencida, uma linguagem popular, né? É aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que quer ser o bom, bam, né? Mas precisamos ser convencidos, né? E convencidos do que e por quem? Precisamos ser convencidos de fato da verdade, né? Porque convencimento, eu fui dar uma pesquisada na palavra, nesse verbo, né? Dias atrás eu falei na igreja sobre o papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra no latim, ela é convincere, né? Convincere. E o significado dela é provar que algo é verdadeiro ou não. Então nós precisamos ser convencidos, entender na nossa mente que a maneira que nós nos deixamos ser convencidos de algo, ser verdadeiro ou não, nós precisamos ser convencidos, né? Para que a gente tome a atitude correta. Às vezes nós agimos sem um convencimento, até no nosso relacionamento com Deus. Nós não temos a certeza de fato daquela situação. Ou se temos, quem nos convenceu daquela situação? As nossas emoções, a nossa vontade, o nosso espírito que foi recriado em Cristo e é movido pelo Espírito Santo, o diabo, seus demônios, o mundo, pessoas. Quantas pessoas hoje são convencidas do certo e do errado por outras pessoas? Aquele ditado popular, né? O Maria vai com as outras. Pessoas hoje estão abrindo mão da vontade de Deus porque deixam outras pessoas convencê-la. O padrão dela de convencimento é fundamentado nos outros. Isso não é correto. Precisamos ser convencidos, mas convencidos por quem? Pelo Espírito Santo. É Ele que tem que nos convencer. A Bíblia diz, eu até anotei aqui, né? O Senhor nos diz que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos conduziria a toda a verdade. Querido, cada situação que nós enfrentamos, existem três lados. Existe o lado de uma pessoa, existe o lado da outra, o nosso, e existe o lado verdadeiro. Meu pastor, o pastor Joaquim, sempre dizia isso, que toda história ela tem três lados. Então hoje, querido, muitas vezes
nós estamos deixando de experimentar a vontade de Deus porque estamos condicionados na nossa mente a agir. As nossas convicções estão fundamentadas pelas nossas experiências. Todos nós, querido, todos nós, eu até escrevi aqui, cada princípio eu anoto ele, né, para depois poder abençoar alguém, né, estar mais organizado. Então, geralmente as nossas convicções são fundamentadas nas nossas experiências, por aquilo que nós passamos. Então, pense um pouco no ambiente que você foi criado, seu ambiente familiar, não é? Às vezes o ambiente escolar. Eu me lembro que a experiência que nós temos no ambiente escolar é muito importante. Eu tinha uma professora que antigamente se chamava primário, ensino fundamental. Ela sempre me incentivava a usar o meu dom de falar. Aquilo foi muito importante. Então, muitas decisões minhas eu tomei convicto da minha experiência, né, de falar e de ter alguém que me incentivou. Mas, querido, quantas vezes as nossas convicções vêm de experiências negativas, né? E outras pessoas, seja uma pessoa que na sua infância teve uma experiência negativa com a rejeição, foi rejeitada pelo pai. Quantas pessoas hoje vivem um isolamento porque nem sabem que às vezes no ventre foram vítimas de uma tentativa de aborto. E geralmente uma pessoa que foi vítima de uma tentativa de aborto, ela tem uma certa dificuldade de relacionamento. Por quê? Ela tem as suas convicções, mesmo sem ela saber, baseada nesse espírito de rejeição. Uma pessoa isolada, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, precisa julgar as suas convicções se não está fundamentado numa experiência. Quantas pessoas, por falta de amor materno, a mãe simboliza o amor, né? A mãe é aquele amor sacrificial, a mãe é aquele amor que se entrega, que faz tudo pelo filho. Eu vejo a vida da minha esposa, louvo a Deus pela vida da minha mãe. Nos momentos mais difíceis da minha vida, na minha juventude, a minha mãe, ela interferiu com o seu amor materno e aquilo me trouxe uma chance de recomeço. Mas tem pessoas que não tiveram esse amor. E hoje as suas convicções estão fundamentadas numa falta de amor. É uma pessoa que não consegue confiar, que tem uma autoestima baixa, que ela acredita que para ela ser aceita, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que ser perfeita. Então essa convicção, esse convencimento dela está fundamentado numa experiência errada. E outras pessoas que tiveram problemas com autoridade, não teve autoridade em casa, não teve limites na sua educação, e hoje ela fundamenta as suas convicções, e convicção nos leva a tomar decisões. Aquilo que eu tenho entendimento que é certo ou errado é que vai determinar as minhas ações. Então, quando a minha convicção está fundamentada numa experiência onde eu tive problema com a autoridade paterna, e eu me formei, né, às vezes um primeiro emprego, a pessoa teve um relacionamento abusivo, então, ou seja, até na igreja, ela leva isso para a vida dela. Então ela toma convicções, ela toma decisões dizendo que igreja não presta, que se submeter a alguém também não presta, ela não se submete. Então essa pessoa, ela não vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, porque a sua mente, ela está convencendo o seu agir por uma experiência. Então é por isso, querido, que nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, ela penetra o profundo, ela separa junta e medula, e espírito e alma. Espírito é a sua essência, alma é o que você sente, é o que você pensa. Você não é o que você sente, você não é o que você pensa. Nós falamos no início, mais de 10.000 pensamentos são formatados na nossa mente diariamente. E muitos deles são impostos em nós, são jogados em nós. Então, quando eu não deixo o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Eu não tenho mudança. Querido, eu ser convencido de uma mudança pela minha alma, logo eu vou desistir. Eu não vou ter força para superar o momento da crise, o momento da entrega, o momento do sacrifício. Toda mudança de pensamento vai requerer um sacrifício. Então, quando essa convicção está só na alma, na experiência,
a alma vai clamar mais forte, não é? A carne vai se levantar, então vai vir um desânimo, às vezes a preguiça, a incredulidade. Então eu tenho que ter minha convicção fundamentada no Espírito Santo. Através de que maneira? Quando eu me entrego a Jesus, sou sincero, chego diante do Senhor e falo assim: Senhor, convence-me. Às vezes você está convencido de uma atitude, achando até que é Deus, mas não é. Você está preso a uma palavra sem a revelação do Espírito Santo. Uma palavra sem a revelação do Espírito Santo, ela mata a nossa fé, ela mata a nossa alma. Uma palavra na revelação do Espírito Santo, ela não está presa à lei, ela não está presa ao rancor e à religiosidade, ela está presa ao Espírito e ela traz vida. Não que a gente não vai enfrentar adversidade, mas o nosso interior, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, por mais que a nossa alma queira desistir, por mais que o nosso eu queira se prender, né? Mas a gente consegue ver a revelação. O Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele nos revelou pelo Espírito Santo. Então, querido, o que eu quero te dizer nesta noite? O que eu quero te dizer nesse dia? Esse princípio: seja convencido pelo Espírito Santo. A sua experiência negativa não é o que define você, não é o que convence. Não seja convencido por algo que deu errado no passado, um fracasso. Não é um relacionamento hoje que não está atendendo às suas expectativas, que convence que você não presta, ou que você já teve um relacionamento que agora você está impedido de ser uma pessoa que Deus planejou. Muda a sua mente. Quem vai te convencer não é a situação. Se você for ao Espírito Santo, se você for aos pés de Jesus, vai aos pés de Jesus, vá a Ele com o coração aberto, com o coração redimido, com o coração contrito, um espírito quebrantado, um coração contrito não desprezará o Senhor teu Deus. E quando nós vamos até Ele dessa maneira, abrindo a palavra de Deus, lendo, rogando a misericórdia do Senhor, não é? O Senhor vai falar conosco, o Espírito Santo vai nos convencer daquilo que nós temos que mudar na nossa mente. Não formate os seus pensamentos por aquilo que deu errado. Você não é o erro que você cometeu. Esse erro não pode convencer você. Aquilo que você tentou não deu certo, não é o que convence você a sua vida. Quem convence você é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 38, leia lá. Aquele que nos escolheu foi aquele que nos justificou. Aquele que nos justificou nos predestinou. O que nos separará do amor de Deus? Nada. Embora sejamos entregues como ovelha todos os dias, mas nós temos um pastor que cuida de nós. E esse pastor é Jesus Cristo. A sua vida está na mão dele, é Ele que te define, é Ele que te convence, é Ele que te mostra o caminho, é Ele. Então, querido, seja convencido pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, que todo espírito de acusação, todo espírito que está levando você a mudar de mente, por uma imposição humana, até uma imposição tua, abra mão disso. E hoje, seja convencido, busque o seu convencimento, busque de Jesus. Ele vai falar com você através do Espírito Santo. E a sua vida, o seu pensamento vai mudar. Amém? Deixa eu orar por você, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, eu quero colocar essas vidas diante de Ti nesta manhã. Essas vidas, Senhor Deus, que estão precisando ser convencidas pelo Espírito Santo. Não é a experiência negativa, não é o que falaram, não é o que deu errado, e não é nem o que deu certo. Mas quem vai convencer elas, quem vai mostrar o que é certo e o que é errado, é o Senhor. Fala ao espírito delas. Traga a mudança de pensamento, que elas possam ser convencidas pelo Senhor. E a vida dela não será mais a mesma. Todo espírito maligno, tudo aquilo que queira tirar isso delas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ministra a Tua vontade, em Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Quarto princípio hoje, e amanhã o quinto princípio, se Deus permitir. Fique com Deus, em nome de Jesus.